Vovó Piedade comunica a Rodrigo que não vai admitir que ninguém difame Paulina. Antônia agride Isabel por ter frustrado seu plano de receber uma recompensa em troca de Carlinhos. Carlos Daniel conta a Carlinhos que Paola não é sua mãe, deixando o menino bastante abalado. Carlos Daniel esclarece que o garoto tem um pai, a bisavó Piedade, uma irmã chamada Lisete e os tios Stephanie e Rodrigo. Marina, junto com alguns moradores, consegue conter Antônia e presta um auxílio a Isabel, que exige que a irmã vá embora. Antônia aceita sair, mas deixa claro que voltará, pois também considera a casa sua. Isabel chora. Carlinhos pede ao pai que o leve para visitar vovó Isabel e Moacir, dizendo que sente carinho por eles. Carlos Daniel afirma que foram eles que o tiraram de casa e fingiram amá-lo, mas Carlinhos explica que Isabel o encontrou ferido em um barranco, levou-o para casa, alimentou-o e cuidou dele. Quem o tratava mal era Antônia, irmã de Isabel. Paulina se comove e derrama lágrimas. Stephanie informa Rodrigo e Willy que caso Carlos Daniel não denuncie a usurpadora, ela mesma o fará. Leda insiste com Carlos Daniel que Paulina esteve com Carlinhos o tempo inteiro. Ele admite que isso pode ser verdade, mas pede que ela se retire para não causar mais tensões ao filho. Carlos Daniel decide ir atrás de Pedro para descobrir como encontraram Carlinhos. Decepcionada, Leda começa a arrumar suas coisas para ir embora. Enquanto dorme, Carlinhos chama por vovó Isabel e Paulina o observa. Pedro conta a Carlos Daniel que foi o primeiro a avistar o menino e que Paulina ficou surpresa com o reencontro. Carlos Daniel pergunta se o garoto não reconheceu Paulina e Pedro responde que não. Ele assegura que Carlinhos não estava com ela e que Paulina é uma mulher de bom coração. Carlos Daniel agradece e pede a Pedro que leve Leda de volta para casa. Leda informa a Carlos Daniel que está de partida e dará esse gostinho a Paulina. Ele garante que Paulina nunca pediu tal coisa a ele. Leda o acusa de ainda ser apaixonado por Paola e como ela fugiu, ele teria se contentado em ficar com Paulina. Carlos Daniel pede que Leda pare de falar bobagens, mas ela insiste que ele jamais voltará a ver Paola, já que ela se foi e que a usurpadora ele verá atrás das grades. Leda parte com Pedro enquanto Carlos Daniel acompanha a Paulina para comprar um remédio para a dor de cabeça. Ele comenta que o filho está com mais dificuldade para caminhar do que antes. Paulina destaca que nesse período ele não cuidou da perna, andou com um pedaço de pau no lugar de muletas e ainda sofre de amnésia. Carlos Daniel afirma que as pessoas que estavam com Carlinhos são responsáveis por sua condição atual. Paulina menciona que chegou a ver uma senhora chamando desesperadamente por Carlinhos. Carlos Daniel decide acionar a polícia imediatamente, pois acredita que o menino foi instruído a negar o sequestro. Patrícia visita Rodrigo na fábrica e ele conta que Carlinhos apareceu e que foi sequestrado pela usurpadora, garantindo que Carlos Daniel pretende colocá-la na prisão. Para evitar a prisão de Paulina, Carlos Daniel sugere que ela fuja, mas Paulina diz que tem honra e enfrentará a justiça por conta própria e não por causa de acusações de terceiros. Carlinhos continua chamando por Isabel e Moacir em seus sonhos, enquanto Isabel ora para que ele esteja em segurança e deseja revê-lo. Paulina diz a Carlos Daniel que depois das acusações contra ela não se importa mais com a possibilidade de ser presa. Ele afirma que precisa informar a polícia que seu filho foi encontrado e Paulina encoraja a fazer isso sem demora. Amador atende ao telefone e ouve de Carlos Daniel que Carlinhos já está com ele. Paulina percebe que o menino está com febre alta. Amador avisa a Merina que Carlinhos foi localizado. Paulina pede que Carlos Daniel suba ao quarto de Carlinhos e em seguida administra um antitérmico para baixar a febre. Ela decide pedir algo para o menino comer e Carlos Daniel sugere chamar um médico. Paulina informa que já entrou em contato com o Dr. Varela. Ele a repreende por ter tomado a decisão sem consultá-lo. Amador comunica a Merina que Carlos Daniel não fez a entrega do dinheiro e que Paola encontrou Carlinhos por acaso na rua. Merina acredita que essa mulher está cobertando os sequestradores. Determinado, Merina decide conversar com Carlinhos, mas Amador explica que o menino está sem memória e só menciona uma avó chamada Isabel, um homem chamado Moacir e uma mulher chamada Antônia, com quem esteve durante todo esse período. Merina e Amador seguem de helicóptero em direção à Estância do Sol. No litoral, Filomena faz uma faxina na cabana onde Paulina vivia com a mãe e, ao revirar algumas coisas, encontra a carta de Dona Paula deixada antes de morrer. Ela desconfia que Paulina jamais teve acesso ao conteúdo. No Havaí, Douglas convida a Paola para jantar, mas ainda é cedo e ele acaba levando-a nos braços para a cama.
Furiosa, Leda relata a Stephanie, Rodrigo e Willy que Paulina chegou ao hotel com atitude prepotente, agindo como se fosse dona de Carlos Daniel. Stephanie explica que foi vovó Piedade quem a enviou até lá. Rodrigo quer saber como Carlos Daniel reagiu. Leda diz que Paulina encenou uma farsa para tranquilizá-lo e o convenceu a mandá-la embora. Willy acredita que Carlos Daniel deve ter sentimentos pela usurpadora e Leda também acredita que ele vai se conformar com ela já que Paola fugiu. Carlos Daniel tenta alimentar Carlinhos, mas o menino recusa a comida e reclama de um aperto no peito. Paulina se aproxima e diz que ele vai se sentir melhor assim que comer. Carlos Daniel observa impressionado o cuidado com que ela trata o menino. Carlinhos comenta que o pai é muito sério e Paulina responde que ele passou por momentos difíceis nos últimos dias. O menino diz que ele é brigão como Antônia e Paulina aproveita para incentivá-lo a falar sobre Isabel, Moacir e Antônia enquanto se alimenta. Leda alerta que Carlos Daniel pode acabar se casando com Paulina, pois está se acostumando com ela e acreditou na história de que encontrou Carlinhos por acaso. Ela ressalta que já contou a ele que a usurpadora sequestrou o menino. Rodrigo acrescenta que também fez esse alerta por telefone. Leda afirma que Carlos Daniel fingiu não dar ouvidos e preferiu permanecer ao lado de Paulina porque enxerga Paola nela. Ela sugere que unam forças para denunciar Paulina. Paulina questiona Carlinhos, que não se lembra como foi parar no barranco, apenas recorda que Isabel o levou para casa, cuidou dele e que Antônia não queria que ele ficasse lá. Depois chegou Moacir, que contava histórias e passou a chamá-lo de grumete. Ele afirma que eles não sabiam que ele era uma criança desaparecida. Carlos Daniel reconhece que Paulina é insubstituível. A polícia aparece no hotel para falar com Carlinhos, mas Carlos Daniel e Paulina não permitem até que o médico avalie se ele está apto para dar depoimento. Carlos Daniel afirma que fornecerá todas as informações necessárias para encontrar os responsáveis, mas insiste que não é o momento apropriado. Paulina comenta que Carlinhos não reconhece ninguém na família e criou laços afetivos com as pessoas que estiveram ao seu lado. Merina insiste que essas pessoas são sequestradores, mas Paulina admite que tem dúvidas sobre essa versão, pois há situações que parecem inacreditáveis. Merina observa que isso é comum principalmente na família Bracho e Carlos Daniel reage exigindo saber o que ele quer insinuar. Leda conta a Verônica que perderam a batalha para a usurpadora, mas Verônica aconselha a Leda a não perder tempo e a procurar outros homens, já que Carlos Daniel pertence a Paola. Leda relata que a usurpadora voltou, mas promete entregá-la à justiça. Paulina garante aos policiais que eles não entregaram nenhum valor para recuperar Carlinhos e o delegado pede que ela pare de tentar defender os culpados. Carlinhos escuta tudo do outro lado da porta. Amador suspeita que o dinheiro tenha sido pago e eles estejam protegendo os sequestradores. Carlinhos aparece afirmando que sua avó Isabel e Moacir não o venderam. O Dr. Varela e Heloísa chegam para avaliar o garoto. No escritório, Willy comenta que Leda está nervosa. Rodrigo diz que ela persegue Carlos Daniel há muito tempo sem sucesso. Stephanie acredita que o irmão deve ficar com Leda, mas Rodrigo não quer que ele fique nem com Leda nem com a usurpadora. Willy alerta que Leda pode acabar denunciando Paulina à polícia. Stephanie não se importa, mas Rodrigo afirma que a decisão final é de Carlos Daniel e pede que Stephanie impeça Leda de fazer a denúncia. Varela informa que vai examinar Carlinhos para saber se ele pode ser interrogado. Carlinhos pede que Paulina fique com ele. No quarto, Carlinhos chora implorando para ver Isabel e Moacir e diz que Paulina prometeu fazer tudo o que ele pedisse, mas não está cumprindo. Piedade, Cacilda, Chico e Adelina conversam sobre como Carlos Daniel deve estar tratando Paulina. Nenhum deles acredita que ela esteve com Carlinhos e destacam sua generosidade. Piedade pede para Adelina ligar para Carlos Daniel se eles demorarem a contatar, pois quer tranquilizá-lo caso ele esteja contra Paulina, e reforça seu desejo de que Carlos Daniel se divorcie de Paola e se case com Paulina. Varela informa a Paulina que Carlinhos precisa fazer exames neurológicos, pois ele não está bem devido à pancada na cabeça, a lesão na perna e a perda de memória. Ele aconselha que levem o menino para casa só no dia seguinte para que ele se acostume com ela e Carlos Daniel, além de ressaltar que a perna deve ser operada o quanto antes. Filomena entra em contato com Célia e pergunta se sabe onde encontrar Paulina. Varela comunica aos policiais que Carlinhos está muito machucado e não está apto para ser interrogado. Amador sugere que Carlinhos pode ter sido ferido para ser roubado, mas Merina concorda em aguardar a liberação do médico. Paulina avisa aos policiais que eles precisam conversar e Carlos Daniel percebe que ela quer se entregar.
Célia informa a Filó que precisa esperar até que Paulina faça contato e Filó diz que tem uma carta da mãe de Paulina, mas ainda não leu. Ela decide enviar a carta para Célia entregar a Paulina. Carlos Daniel protege Paulina e impede que ela se entregue à polícia, depois conduz os agentes para uma conversa. Isabel lava as roupas do grumete com a esperança de que ele volte algum dia. Moacir informa a Isabel que ainda não saiu nenhuma notícia sobre o grumete nos jornais. Stephanie convence Leda a não denunciar Paulina no momento e garante que elas podem se unir para impedir que a usurpadora se case com Carlos Daniel e deixe a residência dos Brátios. Carlos Daniel despista os policiais e Paulina revela que Carlinhos quer ver as pessoas que foram bondosas com ele, mas Carlos Daniel discorda. Paulina sugere que talvez tudo tenha sido um acidente, porém sabe que Carlos Daniel não confia nela e talvez fique satisfeito se ela for presa. Carlos Daniel afirma que não tem intenção de entregá-la à polícia. Piedade mente a Lisete que os pais foram buscar Carlinhos na escola e pede para Adelina ligar para Carlos Daniel. Carlos Daniel agradece a Paulina, que pede desculpas, mas ele já está convencido de que ela veio para salvá-los. Eles estão prestes a se beijar quando o telefone toca e Carlos Daniel atende. Carlinhos pergunta se é a vovó Isabel, mas Paulina informa que é a vovó Piedade. Carlos Daniel comunica à avó que voltarão no dia seguinte e ela quer saber como ele está se comportando com Paulina. Em um restaurante, Paola garante a Douglas que não teve mais dores de cabeça e sugere que façam uma viagem para Nova York. Ele concorda e a chama de Noélia. Piedade exige que Carlos Daniel peça desculpas a Paulina por ter duvidado dela e diz que não quer outra esposa para ele além de Paulina. Carlos Daniel passa o telefone para Paulina. Piedade pede que ela mantenha a força e quer falar com Carlinhos. Paulina explica ao menino que Piedade é sua bisavó e Carlinhos conversa com ela, deixando Piedade feliz. Paola confessa a Douglas que é Noélia e ele pede que ela conte porque desapareceu repentinamente. Paola responde que é uma longa história. Lisete fala com Carlinhos pelo telefone, mas ele não a reconhece. Piedade pede que Paulina explique qual é o problema de Carlinhos. Carlos Daniel sinaliza para Paulina não revelar nada e ela mente dizendo que ele está apenas confuso, mas Piedade não acredita. Então Paulina admite que ele perdeu a memória, prometendo contar tudo quando voltarem. Paulina agradece a Piedade pela fé e confiança nela. Paola explica a Douglas que queria se divertir e viajar e usou um nome falso para não se comprometer, mas assegura que à sua maneira o amou. Douglas pergunta qual é o mistério entre Paola que está diante dele e aquela que pediu 2 milhões de dólares. Paola pede que por enquanto ele aceite que a mulher que pediu o dinheiro e a que está agora com ele são duas pessoas diferentes, mas iguais. Ela promete que um dia contará essa história incrível. Douglas garante que estará ao lado dela enquanto gostar dela. Paola vai ao banheiro, sente novamente a dor de cabeça e afirma que ainda não quer morrer. Os jornais anunciam que Carlinhos voltou e que a família pagou o resgate, deixando Carlos Daniel irritado com o escândalo. Carlinhos observa pela janela e comenta com Carlos Daniel e Paulina que viu uma senhora parecida com Isabel, mas que não era ela. A notícia no jornal preocupa muito Isabel e Moacir.